Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o Mauro Cid tá de advogado novo e olha, deu declarações bombásticas e claro que servem de ameaça a Bolsonaro. Isso tudo é entrevista à Globo News e à CNN que eu vou resumir para vocês, pegar os principais pontos que estão chamando a atenção e tem coisa ali para a gente observar com muita calma. É porque, olha, Bolsonaro e os filhos devem ter, visto essa entrevista e ficado muito preocupados com aquilo que o advogado, trouxe ali nessas entrevistas. Mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer. Nós alcançamos a marca de 179 mil inscritos. Muito obrigado. Você que chegou, que não está ainda, se puder, se inscreva. Ativa aí o sininho das notificações. Assistiu do vídeo, gostou? Manda o like, joga pra cima. Não gostou, faz parte. Manda o dislike, comenta. Sua opinião é sempre muito importante pra gente. E claro, se puder, espalhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Só o seguinte, então, o advogado César Bittencourt assumiu a defesa de Mauro Cid na noite do dia 15. É a segunda troca na defesa do vejam só a palavra, a função dele, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Então esse advogado é o terceiro, é a segunda troca que acontece. E ele declarou que Cid é um oficial, abre aspas, para o advogado, que cumpre ordens acima de tudo, fecha aspas, e que militares também cumprem ordens ilegais e injustas. Eu vou trazer daqui a pouco mais trechos dessa entrevista, e nesse caso aqui essa parte foi dada ali à Globo News. Eu tô dizendo isso aqui no canal, quem acompanha há mais tempo sabe, porque muitos chegam e às vezes não conhecem aí do que eu falei, não tiveram acesso a semana passada, retrasada, mas desde que alguns escândalos envolvendo o nome de Mauro Cid, são vários, que escândalos começaram a surgir, eu alertei aqui no canal, o Mauro Cid, além de ajudante de ordens, é militar. E militar tem a disciplina de ser muito ali, inclusive fiel. Falou, opa, se mandar eu obedeço. Então o militar é, por si só, naturalmente, e é ensinado para eles, muito disciplinado. E o Mauro Cid, além de militar, estava na função ali de um ajudante de ordens. É por isso que Bolsonaro colocou ele, porque sabia também, peraí, eu vou colocar alguém aqui que vai ser fiel, que vai ser leal, disciplinado e que vai fazer aquilo que de fato eu pedi e mandar. Então eu sempre alertei isso aqui lá atrás, por quê? Porque o Mauro Cid, sendo um militar disciplinado, não agiria por conta própria. Ele só agiria nessas várias frentes, aí, cartão de vacina, questão de joias, envolvendo a questão ali de conversa com gente com delírio golpista e tudo mais. O Mauro Cid, é claro que ele agiria a partir de ordens, dadas por quem? Quem que era o chefe de Mauro Cid? Bolsonaro. Então, a função dele, ajudante de ordens, militar, disciplinado, alguém acha que ele ia cometer algum crime que não fosse por ordem do chefe, no caso de Bolsonaro, alguém acha que ele nessa função ia cometer crime por vontade própria ou atendendo ordens de outra pessoa, então é claro que Bolsonaro está envolvido nisso aqui. E o fato agora do advogado dizer que ele, alguém que apenas cumpria ordens, mesmo ordens ilegais que o militar cumpre e tudo mais, tem também uma estratégia talvez de que, peraí, sabe que o seu cliente está enrolado e já vai para uma estratégia tentar reduzir a pena na hora da dosimetria ali, de falar, peraí, não, mas ele tem culpa, mas como ele apenas cumpria ordens, a pena para ele vai ser menor do que de quem dava ordens aqui. Então, pode ter uma estratégia nesse sentido. O Bittencourt também diz que Cid é um grande injustiçado. Ele deve se encontrar hoje, inclusive com o militar, para definir uma estratégia de defesa. Lembrando que o Mauro Cid está preso desde maio. Ele é suspeito, vamos chamar assim ainda, que não foi condenado, de participar do esquema de desvio e venda de joias recebidas pela presidência e adulteração de certificados de vacina. Vamos aqui agora ao que disse o advogado. Abre aspas para ele. Ordem ilegal, ordem injusta, militar cumpre também. Acho que não pode cumprir ordem criminosa. Vamos avaliar onde apareceu a ordem criminosa. Se apareceu, se ele tinha consciência disso, mas são questões de foro íntimo, ou seja, aqui também tem até uma estratégia do tipo, não, ele pode ter cometido alguma ordem ilegal, alguma ordem injusta, mas criminosa. Será que ele tinha consciência de que estava cometendo um crime? Então ele pode ir numa estratégia de alegar que o seu cliente não tinha consciência de que aquilo que ele estava fazendo era um crime, e por receber ordens, apenas cumpria aquilo que recebia. Tem outra parte aqui, vejam só. Disse o advogado, alguém mandou, alguém determinou, ele é só o assessor. Assessor cumpre ordens. Vamos examinar os fatos, saber quem é quem, até onde vai a responsabilidade de um e de outro. Outro quem, advogado?
né? Fica meio que implícito aqui, tá falando de Bolsonaro. Quando o advogado fala que o Mauro Cid era assessor e que assessor cumpre ordens, ele era assessor de quem? Né? Assessor do presidente dos Estados Unidos, do Japão, assessor de Bolsonaro. Então, assim, cumpre ordens de quem? Do chefe. Quem que era o chefe? Bolsonaro. Então, aqui o advogado, né, de uma forma sem citar o nome, tá falando de Bolsonaro. Por isso que eu falo assim, a família deve ter olhado para essa entrevista aqui com muita preocupação e disse mais, né, que ele, o Mauro Cid, é um grande injustiçado, está indevidamente recolhido no exército. É absurdo que esteja trancafiado dentro de uma cela dentro do exército. Aí ele, né, você pode achar que isso aqui é um absurdo, discordar do advogado faz parte, mas ele como advogado tem que lutar pela soltura do cliente. Então é um argumento compreensível pelo papel que ele desempenha aqui. E sobre delação, né, que seria o Mauro Cid, por exemplo, abrir o bico, delatar para negociar a redução na pena e tudo mais. Aí o advogado disse, sou crítico à delação, é uma aberração na verdade. Sim, muitos advogados são contrários à delação, enfim, é uma questão bastante polêmica no meio jurídico. Voltando aqui, ele diz então que é crítico, considera que é uma aberração, mas se for necessário a gente não abre mão. Guerra é guerra, né? Vamos fazer o que for necessário. Aqui finaliza, agora a pergunta é guerra contra quem, César, que é o nome do advogado? É contra quem dava as ordens que o Mauro Cid apenas cumpria para fazer as coisas ilegais e que eventualmente ele não tinha consciência de que eram coisas criminosas? Então vamos ver e vamos fazer o que for necessário para quê? Óbvio que aqui ele está falando na condição de advogado do Mauro Cid, que está disposto a fazer o que for necessário para ajudar o seu cliente. E nesse caso tem uma pessoa que insisto que para aliviar a barra do Mauro Cid alguém vai ter que, né, vai ter que colocar nome de pessoas. E o nome para mim de Bolsonaro não vai ter como fugir aqui caso o advogado queira, né, fazer o que for necessário nas palavras dele para ajudar o seu cliente. E vejam só, né, que outra matéria aqui agora, Mauro Cid mexeu com muito dinheiro. Vai dizer uma outra aqui que os relatórios do COAF apontam movimentações financeiras atípicas de ex-ajudantes e ordens de Bolsonaro. Os valores chegam a quase 12 milhões de reais em 1 ano e meio. O COAF analisou as transações de 6 assessores no período de janeiro de 2022 e maio de 2023, portanto até depois de Jair ter deixado a presidência. Os relatórios foram entregues à CPI dos chamados aqui atos golpistas que analisam o material. Ao todo, os ex-ajudantes de ordens movimentaram R$ 11.877.775 no período, e quem que lidera as movimentações? O Mauro Cid, né? Ele sozinho aqui movimentou mais da metade do valor, R$ 6.700.000 aproximadamente. Então vamos ver, né? Como é que ele vai explicar isso aqui. O salário dele foi até revelado, virava em torno de R$21 mil. Você pega 21 mil, multiplica pelo período, tá longe, muito longe de R$ 6.700.000 de movimentações nas contas de Mauro Cid. Aqui deve ter vendido bastante joia para ter entrado esse tanto dinheiro. E tem mais? Né, além de joias, porque segundo foi apurado, daria em torno de R$1 milhão. Né, tem mais coisas, né, que daqui a pouco serão descobertas e que pode complicar ainda mais a vida do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e, claro, do próprio ex-presidente. Pessoal, é o seguinte, eu quero aqui esclarecer, eu fiz uma confusão com datas ontem no vídeo, estava gravando num posto de combustível e algumas pessoas aqui, por isso que eu falo, né, comentário é muito importante, eu fui analisar, eu fiz uma pequena confusão com data. Eu falei que em 2009 tivemos um apagão, que foi o último apagão, né, digamos assim, de grandes proporções, e aí, né, eu falei que o presidente era o Fernando Henrique, na verdade era o Lula. Por que eu confundi? Porque nós tivemos a crise do apagão entre 2001 e 2002, quando aí sim o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, e aí, né, vale a reflexão que eu fiz lá. Essa crise do apagão durou muito tempo e afetou muito a popularidade do Fernando Henrique, e isso, claro, prejudicou, né, na tentativa de eleger o seu sucessor na ocasião, José Serra. Então foi uma confusão ali apenas, né, de confundir o presidente que estava no último apagão, mas no caso ali era o Lula. De todo jeito, eu quero pegar aqui ainda, insistindo um pouco nesse assunto, né, não quero, né, entrar em detalhes de novo, já falei no outro vídeo, mas ontem eu vi um tweet muito interessante do deputado federal Glauber Braga, do PSOL, e ele diz o seguinte, sobre o apagão: a hora do governo mandar um projeto desfazendo a absurda privatização da Eletrobras, que foi tocada por Bolsonaro, é agora. Ah, mas vai ter maioria? Ele provoca ali no seu tweet. Depende. Para isso temos que mobilizar o povo e mostrar o que está em jogo. Um chamado de Lula em cadeia nacional de TV
pode ser decisivo. Então aqui ele traz mais uma opção para você desfazer a coisa criminosa que aconteceu com a Eletrobras. Eu até falei no vídeo aqui que esse episódio do apagão lamentável que sirva, independente das causas, então investigando aqui ainda, que sirva para chamar a atenção da sociedade. E aqui o tweet do Ciro, que muita gente não gostou, outros gostaram, né, cumpre esse papel, né, de trazer essa questão de que sim, o governo atual pode fazer algo para, enfim, desfazer a aberração que foi feita no governo Bolsonaro, entregando o controle da Eletrobras para iniciativa privada, que aí busca lucro a curtíssimo prazo e aí reduz o número de pessoas trabalhando. Enfim, a gente sabe as complicações que isso pode trazer, mas é claro que para desfazer esse negócio feito com o governo Bolsonaro, você tem que comprar briga, né, com o mercado, né, mas é uma briga necessária e importante porque ela ajudaria o povo que trabalha, o povo que produz. E aí, como o Glauber fala, né, manda para o Congresso então, porque tem outras possibilidades. E aí tem que negociar, tem que articular. Estão liberando emenda para aprovar arcabouço fiscal, que eu nem gosto, por exemplo, né, e que boa parte dos, né, digamos assim, que entendem que o Estado tem que ter um papel, né, mais atuante no desenvolvimento do país, né, olham para esse arcabouço com muito ceticismo, e mesmo assim o governo está liberando emenda, verba para isso, está liberando para a reforma tributária. Então por que não pode também negociar, desfazer a privatização da Eletrobras, se for o caso, liberando emenda, porque seria emenda liberada para algo para beneficiar, insisto, o povo que trabalha, o povo que produz e, claro, né, o nosso país. Pessoal, então é isso, né? Eu fico por aqui. Quem puder, compartilhe, espalhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!